Oi gente, tudo bem com vocês? Vim fazer mais um vídeo para continuar o assunto do vídeo anterior. Quero pedir antes para você não deixar de se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito, de deixar seu curtir no vídeo depois que você assistir e compartilhar se você achar que as informações foram importantes. Me acompanha para a gente conversar mais um pouquinho. Como eu falei no último vídeo um pouquinho sobre as terapias que existem para auxiliar no autismo, que tudo ajuda nas comorbidades junto com as medicações, eu resolvi hoje vir falar sobre as terapias que o Matheus já fez e o que ele está fazendo. O primeiro contato dele na linha psicológica, dizendo, foi aos 2 anos, quando a gente levou ele para fazer uma avaliação. Eu não sei a linha da psicóloga, ela realmente só observou e fez uma avaliação ali por escrito pra gente. Depois do diagnóstico assim, dessa pré-avaliação que ele fez, a gente começou com uma psicóloga propriamente dita, foi indicação de uma amiga, e eu procurei a ela e a gente começou um trabalho ali com o Matheus. A linha dela era psicanalítica. Eu sei que muita gente aqui vai ficar com o cabelo em pé de me ouvir, mas vão acompanhando. E eu já falei em outros vídeos aqui, que eu nunca vou esquecer do momento em que ele falou mamãe pela primeira vez. Ele começou a passar com ela com 3 anos, ele não falava nenhuma palavra legível, então ele falava sílabas soltas de algumas palavras e nem sempre as sílabas tinha um significado daquela palavra, então às vezes a sílaba que ele falava não tinha naquela palavra. E nas primeiras sessões, eu não esqueço dele deitado num tapete na recepção, um tapete redondo, ele deitado no chão e falando mamãe. Não vou esquecer daquela cena, e eu sei que ela também não esqueceu, porque ela também já me relatou em conversas, né, que ela não esqueceu daquele momento. E o trabalho era como qualquer terapia. Ele entrava na sala com ela, então eles brincavam, ela permitia que ele escolhesse a brincadeira, ia fazendo observações, história com desenho, jogos e o que ele quisesse. Passado um tempo, ela achou que deveria fazer 2 sessões semanais com ele, não uma como a gente fazia. Então a gente conversou, tal, então uma das sessões na semana meu marido levava, e na outra sessão eu que levava. As sessões começaram a acontecer com o Matheus e com ela na sala e junto comigo ou com meu marido no dia que cada um tava. Então era legal porque ela trabalhava com o Matheus, mas ia orientando a gente. Então a gente tentava interferir o mínimo possível, porque a profissional é ela, a gente era só o pai, a mãe tava ali de observador. Mas vira e mexe acabava acontecendo, a gente chamava a atenção dele, mais eu do que meu marido. E ela falava, deixa ele. Aqui ele pode fazer o que ele quiser, o espaço é dele, não sei o que. Eu falo e fico agoniada, porque vai destruir as coisas e tal. E aí ela, com base no que a gente falava, o comportamento lá dentro da sala, ela podia orientar a gente. Foi muito bom esse período. Depois de um tempo, ela passou a atender ele de novo, sozinho. Então, a gente ficava na recepção, ela entrava na salinha com ele, mas ela dizia que fazia questão que a gente ouvisse coisas importantes que aconteciam na sessão, quando acontecia. Então, normalmente, quando você vai numa sessão psicológica, numa sala de atendimento, tudo, a recepção tem som ambiente. Então, se tem uma pessoa do lado de fora esperando, não vai ficar ouvindo, prestando atenção no que está acontecendo do lado de dentro. E quando a gente ia, não tinha som. Então, a gente conseguia ouvir em alguns momentos, porque ele grita, fala alto. Então, em alguns momentos, a gente conseguia ouvir o que ele falava. Ele ficou com ela dos 3 aos 8. A gente teve que mudar por uma solicitação da escola. A escola não estava conseguindo lidar muito bem com ele na questão da aprendizagem, do comportamento. Não sabiam direito como inserir ele no meio ali das crianças. E como na escola tinha um outro menininho autista, indicaram pra gente a profissional que cuidava dele. E falaram, olha, ele vai ter ganhos, a gente vai poder receber as orientações. Às vezes a gente meio perdido conversava com ela, perguntava alguma coisa para ela, falando do Matheus. E a gente acha que vai funcionar. Então a gente mudou.
Então a gente saiu da psicanálise e mudamos para a análise do comportamento aplicada, ou ABA. O ABA foi uma coisa muito diferente pra gente. Era uma coisa que a gente nunca tinha visto, vivido, não conhecia ninguém que passou por aquele tipo de experiência de tratamento, de terapia. Eu sabia que era uma linha comportamental ligada ao comportamento, não mais do inconsciente, como na psicanálise, do sentimento e tudo mais. E a gente ouvindo, né, a pessoa falando, a gente pensou, pode dar certo, a gente tem que tentar. Ele fazia terapia ocupacional na época, a gente teve que parar para poder arcar com o ABA. E no ABA você tem programas de acordo com o que o paciente precisa e precisa de uma pessoa aplicando a técnica nesses programas. Então a gente teria que pagar para a terapeuta e uma pessoa para aplicar os programas nele. Não tinha como. Não tinha de onde sair esse dinheiro. Conversando com ela, a gente, puxa, mas é pesado, não dá, tal. Ela falou, tem muitas famílias que optam pela mãe ou pelo pai aplicar na criança. Eu falei, então eu vou fazer. Eu vou fazer porque é um jeito de eu aprender e eu estar perto do Matheus. Então eu quero fazer. Ela falou que iria me treinar, ia me explicar como funcionava, tudo mais. Então ela pegou os programas todos que ele precisava passar e foi me explicando um por um como que eu fazia, porque cada programa tem uma folha de registro, então a gente tem que anotar tudo na medida do possível, o que a criança respondeu, o que não respondeu, onde teve dificuldade, onde que emperrou, onde que foi fácil. Então ela me orientava nesse sentido, ela me passava os estímulos que eu tinha que fazer com ele. Então a gente ia semanalmente, eu ia na verdade. Às vezes ela me falava, ó, na semana que vem você traz o Matheus. Mas quando eu levava o Matheus, eu percebia que ela queria me observar aplicando os programas nele. Então a observação não era direta nele, o foco não era ele, era eu. Continuou pesado o valor e a gente passou atendimento de semanal para quinzenal. É a mesma coisa, ela me orientava, me passava o conteúdo todo. E assim, ele teve ganhos na fala, apesar de até hoje a fala tá longe do esperado, mas ele teve ganhos na fala de repertório, forma frases bem curtas, bem pequenas e específicas. Teve ganhos na aprendizagem, mas, por outro lado, o comportamento, ó. Então aquilo começou a não fazer mais muito sentido para mim. No meu entendimento, a terapia é análise do comportamento aplicada. Então a gente trabalhava com reforço positivo. Ele responde uma coisa certa, ganha um reforço positivo que pode ser qualquer coisa. Um brinquedo que goste, que está dentro de casa, uma comida que goste, uma balinha, assistir televisão, um prêmio. Se faz uma coisa errada, não pode ser punido. Então, se tem um comportamento que não é esperado, ou não consegue responder uma coisa certa na atividade, ali no programa e tudo mais, você não pode chamar atenção para o erro, para a falha, para o comportamento errado, né, para agressão, qualquer coisa do tipo. Você, digamos assim, ignora. Você muda o foco da criança para outra coisa. Então a criança tinha que falar A, falou B. Ao invés de você falar, olha, não é B, pensa direito, como a gente faria, ensinando uma criança a estudar para uma prova, por exemplo, a gente teria que reformular a pergunta e já dar a resposta. Isso para mim também não faz sentido, porque ele precisa entender que nem sempre ele vai acertar, nem sempre ele vai ter o que ele quer. Mas o ABA funciona assim, é tentativa sem erro, sem punição, sem frustração. E o que acabou acontecendo é que ele não queria mais fazer os programas e ele ficou com um nível de frustração menor do que ele já tinha. Então uma coisa mínima, ele está escrevendo, o lápis caiu no chão, já era o motivo de um escândalo gigante. Ou ele vinha, se batia, ou batia em quem estava ali perto dele. Então era um desespero enorme. E aquilo foi só crescendo. E a gente não tinha, digamos assim, um contorno para aquilo. Então a gente não podia falar, olha, não fica bravo, se acalma. A fala era, se você der atenção, você vai reforçar esse comportamento e ele vai fazer mais.
À medida que você não der atenção, isso para. Mas não foi o que aconteceu aqui. Foi justamente o contrário. Quanto menos atenção, digamos, a gente dava pro nervosismo dele, mais agressivo ele foi ficando. Então, isso dentro de casa, dentro da escola, com a família, em ambientes abertos, um parque, um shopping. Então, a gente começou a ficar com medo de sair com ele. O Matheus tinha uma acompanhante terapêutica na escola. Ela desistiu, porque ela não sabia mais lidar com a agressividade dele. E a gente chegou ao ponto dele ficar sem escola. Então, a gente decidiu interromper aquela terapia. Não estava mais dando certo, não estava mais fazendo sentido. A gente tentou na mesma linha ainda uma outra pessoa, também não funcionou. Foi uma tentativa super curta. Então ele ficou um período aí, sei lá, um mês e pouquinho sem terapia. Aí a gente conheceu uma nova linha, a fenomenologia, que é uma área da filosofia. E o que chamou a atenção foi que quando a gente ouviu falar e recebeu a explicação do que era, é que a fenomenologia trabalha com sentimento e comportamento. Aí meu marido, a gente se olhou e, nossa, parece perfeito, tudo que a gente precisa unir as duas coisas. Ele não é só sentimento, ele também não é só comportamento, precisa estar tudo interligado. Então a fenomenologia parecia que ia ser a salvação do nosso mundo. Também não foi assim. Eu acho que ele não conseguiu se vincular a profissional. Vou dizer que eu também não. Foi pouco tempo de atendimento, acho que foram 5 meses mais ou menos de trabalho, 6 por aí. Só que a conduta eu acho que não estava voltada para o que a gente estava precisando, que era tirar ele desse mundo da agressividade. E a gente, o que eu vou fazer? E meu marido, não. Eu confio nas orientações dela, tá fazendo sentido o que ela explica, mas na prática não estava vendo resultado. Aí conversando com a minha terapeuta, e eu já vinha pensando nisso, ela me falou, por que vocês não voltam para psicanalista? Porque pensando, ela conheceu ele desde pequeno, e ela conheceu ele na essência real, como ele era carinhoso, ele sempre ficava pertinho, aconchegado na gente, ele não era agressivo. Quando ele se frustrava, ele beliscava, mas era um belisquinho de nada, de puxar a pele. Hoje o beliscão dele dói, deixa a marca. Então eu falei, se ela não conseguir trazer ele de volta, pelo menos próximo do que ele era, porque igual ele não vai ser, ele não é mais a mesma criancinha, então ninguém vai poder fazer isso. Então a gente resolveu tentar e a gente voltou para psicanálise tem 1 mês e pouquinho, mais ou menos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Não existe uma terapia perfeita, não existe terapia certa, não existe uma terapia única. Contei para vocês todo o caminho que a gente fez, o tanto de profissionais que o Matheus já passou, isso falando só da psicologia, porque ele tem o fono, terapia ocupacional foi uma pessoa só, foi pouco tempo que ele fez, mas como é importante a gente conhecer os nossos filhos, os nossos autistas, e poder avaliar se aquele tratamento está trazendo benefício ou prejuízo. É saber a hora que a gente precisa mudar, é parar, é mudar de profissional, é mudar de linha, é mudar o pensamento. Pera, alguma coisa não está se encaixando aqui. Cada ser tem o seu sentimento, precisa se expor de uma forma diferente, vai sentir diferente. Então é por isso que eu falo, não existe ninguém no mundo que vai apontar o dedo, para mim, pelo menos, e falar, você tem que levar seu filho para fazer terapia ABA, você tem que dar esse remédio para o seu filho. Não, eu vou tentar. Se não der certo, eu vou falar, eu tentei, não funcionou. Se tiver tendo mais sofrimento, mais angústia, é hora de parar e pensar. E vamos parar com essa história de todo mundo ficar achando que a psicanálise é aquela área que fala da mãe geladeira. Infelizmente, teve um profissional, muitos anos atrás, que disse isso, que a culpa era da mãe. A criança ficava autista por causa da mãe que se afastava e era distante. Não tem mais isso. Isso não existe, já foi comprovado que isso é uma grande bobagem. Tirem o preconceito de lado com a psicanálise. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito.
foi o que deu certo com o Matheus, é o que dá certo para mim. Eu também passo por terapia. Então, se for preciso mudar, mude. Toda tentativa é válida. A gente não pode ficar parado no mesmo lugar, sofrendo à toa, sem ter benefício, que é o que a gente está tanto buscando. Espero ter compartilhado um pouquinho da nossa experiência com você. Espero você no próximo vídeo para a gente falar de um outro assunto. Não esquece de se inscrever se não for inscrito. Deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações. E até a próxima semana.